eu vou tentar aqui aprofundar um pouquinho essa palavra espiritualidade. A gente define essa palavra como um sopro divino que existe em cada um e em cada uma de nós. Digamos assim que ela é a essência da nossa alma. Então, pessoas que caminham pelos caminhos da espiritualidade, normalmente ela tende a ser mais humana. Na medida que você cresce espiritualmente, também você cresce humanamente. A exemplo de Jesus Cristo. Era um homem tão humano que só podia ser divino. Então, quando a gente aborda essa questão da espiritualidade, a gente também está diretamente falando de humanidade. Quer dizer, não existe um espírito, não existe uma espiritualidade desencarnada, fora do corpo. Ela só tem sentido de existir se ela estiver intimamente ligada a um ser. E, sobretudo, esse ser precisa desse elemento para perder, assim, pouco a pouco, essa capacidade da violência e adquirir a dimensão do amor, a dimensão do serviço, a dimensão do cuidado. E a essência da espiritualidade calabriana, digamos assim, o respirar da obra calabriana é o Evangelho de Jesus Cristo. Emana dessa letra, desse Evangelho escrito. Isso era tão forte para o fundador, o São João Calabria, que ele dizia: se a nossa vida não emana daí, se cada um de nós, pouco a pouco, não for dando carne, dando forma a essa palavra, se a gente não traduzir pela nossa própria vida, ele dizia, então rasgue. Não adianta ter esse amontoado de palavras, por mais benditas que sejam, se a gente não consegue vivê-las. Então, o respirar da obra calabriana emana do Evangelho de Jesus Cristo. O DNA da obra é a preferência pelos empobrecidos e mais abandonados. Então, se a gente quer, digamos assim, matar a obra calabriana, a gente tira o Evangelho e tira os empobrecidos. Pode até funcionar, mas em pouco tempo, creio que morrerá, porque estaremos tirando o pulmão e o coração da alma. Um outro elemento muito forte é a dimensão da busca do essencial. O essencial para o Evangelho e para São João Calabria é o reino de Deus. Então, ele vivenciou isso, Tentou dar carne a essa palavra. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Em um dos encontros, aí chegou um dos idosos, que ocupam aí o nosso espaço, aí no olho d'água. E eu falando de reino de Deus, e ele dizia, tudo que eu pedi na vida, eu tenho agora. Eu não tinha uma casa, eu não tinha comida, eu não tinha sossego, eu não tinha paz, eu não tinha aconchego. Então, essa casa representa, ou melhor, é para essa pessoa o reino de Deus. A negação do reino é exatamente a falta de pão, a falta de justiça e tudo aquilo que é bondade, tudo aquilo que é, digamos assim, fartura. Isso é a expressão do reino de Deus. Os pobres, no tempo de Jesus, compreenderam com facilidade o que era o reino de Deus. Porque ele partia o pão com quem estava passando fome. Ele curava quem estava cego. Dava um jeito para andar quem não estava mais acostumado a andar frente a uma deficiência. Então Jesus é ao mesmo tempo, ele anuncia o reino e ao mesmo tempo ele é o reino de Deus. Agora, quando a gente acentua o nosso olhar no resto, aí a gente vai dar com os burros na água. E aqui está, digamos assim, o núcleo, desse modo de ser e viver nosso, que é avivar no mundo a fé em Deus Pai e Mãe,
de todos os homens, de todas as mulheres, através do abandono total na sua divina providência. Então, o Padre João Calabria, desde cedo, desenvolveu no seu ser, na sua vida, essa confiança infinita em Deus. Que logo cedo, ele começa a acolher crianças, adolescentes e idosos, que passavam numa situação de penúria muito grande na Itália, nesses pós-guerra, Muitas crianças abandonadas, sem pai, sem mãe, e ele acolhia. Mas ele acolhia sem ter muitas condições, As condições não eram assim tão favoráveis, mas ele confiava em Deus. Ele dizia, a obra é tua, eu não faço isso para mim. Então o Senhor irá providenciar. Então ele não se estressava porque confiava na paternidade e a gente diz agora na maternidade de Deus. E esse jeito de acolher essa espiritualidade calabriana tem um modo, uma palavrinha que a gente é bem conhecida já entre nós, a pedagogia. O jeito de ser nosso, ao longo da história, o pessoal foi assim, sintetizando em 5 pontos. O primeiro ponto é enxergar. Enxergar, pessoal, é não fixar os nossos olhos nas aparências, mas adentrar na realidade de cada pessoa. A gente não pode, assim que encontrar com uma pessoa, já dizer quem ela é, porque às vezes o nosso olhar está só na aparência. É por isso que às vezes a gente age com preconceito. Preconceito é isso, é formular um conceito sobre uma realidade ou sobre uma pessoa sem de fato conhecer. Então enxergar é adentrar, quer dizer, é deixar que o meu olhar penetre. E eu digo assim, o conhecimento ele tem camadas. Quando eu me encontro com vocês pela primeira vez, vocês podem me achar maravilhoso, atencioso, sei lá. Mas vá conviver comigo, que aí você vai começar a observar as camadas. E é nessa descida, é nesse observar das camadas do conhecimento que ou a gente pode se alegrar ou a gente pode ficar triste. Porque vai descobrindo coisas que não são assim tão boas, não são assim tão favoráveis, digamos, para uma boa convivência. Daí enxergar é penetrar, é adentrar o nosso olhar sobre a outra pessoa ou sobre a realidade. Um outro elemento, que é o segundo ponto da pedagogia, é inclinar-se. Inclinar rima muito com ouvir. É sair de si para se colocar junto ao outro, no mesmo nível. Desprender-se do que se é para reconhecer quem o outro é. Já está a dimensão do inclinar, É colocar-se junto, Aqui tinha o Dom Helder Câmara, foi um bispo que governou a Arquidiocese de Olinda e Recife de 64 a 85. Interessante que quando ele ia falar com uma criança, ele ficava de joelhos, para ficar na mesma altura da criança. Quer dizer, desprender-se, de si para se igualar com o outro. Porque naturalmente, às vezes, as pessoas são muito cheias de si. Andam com o nariz empinado. Um outro ponto é sacudir suavemente. É o terceiro ponto da pedagogia calabriana. Ajudar a despertar não com violência, mas com suavidade de quem respeita o outro com tudo aquilo que o circunda e mesmo numa atitude, digamos, de silêncio, assegurar: eu estou aqui com você para o que der e vier. Então, ao longo do caminho, é preciso, às vezes, a gente levar umas sacudidas, ser confrontado. Tanto os usuários, como os colaboradores. Às vezes é preciso a gente ser confrontado. E esse confronto não é para aniquilar a gente, não é para diminuir a gente. Pelo contrário, a gente é confrontado porque a gente sabe que você pode render mais,
pode ir além do previsto. Porém, essa confrontação, ela é assegurada por uma presença que te diz: seja em que nível que você esteja, eu estou com você para te ajudar, para te auxiliar. O quarto ponto da pedagogia calabriana é saber ultrapassar as defesas que nos distanciam dos outros, das outras, e reconhecer neles o que tem de mais profundo. Porque às vezes o nosso olhar, ele fica na carcaça, apenas no exterior. E normalmente o nosso olhar só enxerga às vezes o que não presta, ou aquilo que a sociedade acha que não presta. Às vezes, se a gente vê um negro, diz lá, é um ladrão. Se a gente às vezes vê uma mulher assim, é uma prostituta. O nosso olhar às vezes é acostumado a rotular. Mas uma pessoa imbuída pelo Espírito de Deus, ela vê para além da carcaça. Ela vê em cada pessoa. Ela pode ver em cada marginal uma pessoa. E essa pessoa é filha de Deus. Consequentemente, ele, por mais baixo que esteja, do ponto de vista da moral, do ponto de vista da ética, ele é meu irmão, ela é minha irmã. Então, reconhecer isso, ultrapassar os limites dos conceitos e preconceitos e descobrir nele e nela a presença de Deus. Muito mais do que presença. Ele é filho, filha de Deus. A dimensão da acolhida, o acolher. Acolher, pessoal, é oferecer a oportunidade de vida, é devolver ou gerar e brotar esperança, é construir sonhos. Se essa pessoa já perdeu toda a capacidade do seu sonho, de sonhar, é trabalhar as dimensões humanas, psicológicas, afetivas, para que ela volte a ser uma pessoa sonhadora. E tudo isso construído na base da solidariedade de irmãos e irmãs. Então, acolher não é só dar um teto. Acolher não é só dar uma cama. Acolher não é só dar um prato de comida. Isso precisa ser feito, sim, precisa ser feito. Mas acolher vai para além disso. É dar oportunidade de uma vida nova, alicerçada na esperança e nos sonhos. Pois quem parou de sonhar, também parou de viver. Esses são os elementos, da construção dessa espiritualidade, cuja o ar, a essência, brota do Evangelho de Jesus Cristo, e o seu DNA é a acolhida dos empobrecidos e empobrecidas, que só aumenta. A fila pode circular o planeta diversas vezes. Então, que a Divina Providência gere em nós, homens e mulheres, com uma capacidade espiritual de reconhecer nos abandonados, nas pessoas empobrecidas, o rosto, a pessoa de Jesus. Como dizia um amigo meu, no pobre, mal o Cristo se esconde.